Você foi treinado para falhar. Enquanto achava que estava se formando, se estruturando, se tornando alguém, você estava apenas sendo compilado. Formataram sua mente como um software primitivo. Cresça, produza, acumule, morra. Mas você sente que tem algo errado, que a vida que te prometeram não entrega. E não entrega porque o código está errado. O que chamam de escassez é só uma falha de leitura simbólica. Você não está em falta, você está fora do mapa. A abundância que você quer não é um destino, é um glitch no sistema, um ponto de ruptura entre a linguagem visível e a lógica oculta. Jung percebeu que a mente humana não evolui com lógica, ela desperta com imagens, com traumas, com símbolos, com choques. O símbolo certo, na hora errada, te colapsa. O símbolo errado, repetido 1000 vezes, te anestesia. E é isso que estão fazendo com você. Você foi soterrado por símbolos mortos. Repetem mantras que não significam mais nada. Você merece. Você pode tudo. O universo conspira. Mas o inconsciente não responde a frases. Ele responde à arquitetura, a ritual, a imagem. Abundância não é sobre ter mais. É sobre mudar o tipo de dado que sua mente consegue processar. Não adianta querer mais dinheiro se sua linguagem simbólica ainda opera com culpa. Não adianta afirmar riqueza se sua memória celular grita: "Isso vai me isolar". O cérebro não distingue símbolo de realidade. Se você sonha com uma queda, sua fisiologia responde com pânico real. Então, o que acontece quando você sonha com pobreza? Ou pior, quando vive acordado como se fosse pobre. Não pobre de dinheiro, pobre de linguagem, de gesto, de mundo interno. A nova psicologia da abundância começa com a desconstrução do ego produtor. Jung entendia o inconsciente como um laboratório. Mas agora sabemos, ele é uma nuvem neural. Um campo que armazena versões suas que você ainda nem acessou. E cada uma dessas versões já vive uma forma diferente de realidade. A escassez que você vive pode ser apenas o resultado de ter se fundido com a versão errada. Você escolheu ser o personagem obediente, o que não brilha demais, o que não incomoda, o que se explica, o que se sabota, não por fraqueza, mas porque o sistema premiou o servo, não o Criador. Só que agora, o Criador quer voltar. Você sente isso, nos sonhos, nos lapsos, na sensação de que algo está por vir, mas você ainda não consegue nomear. Isso é o self, e ele não quer que você ganhe dinheiro. Ele quer que você colapse o paradigma da escassez, quer que você rompa com a lógica moral da privação, quer que você pare de negociar sua potência em troca de aceitação, quer que você lembre, a escassez é uma peça de teatro, e você nasceu para rasgar o roteiro no meio do palco. A nova abundância não se manifesta como milagre. Ela se instala como interrupção. Ela entra como um bug, um erro que quebra o sistema, um silêncio no meio da frase, um olhar que desarma. A abundância real não serve ao seu ego. Ela serve à sua mutação. Por isso ela assusta. Por isso tanta gente se sabota no último segundo. Por isso é tão mais fácil viver a falta do que sustentar o poder. Você diz que quer prosperar, mas será que quer mesmo? Será que está disposto a ser odiado, invejado, mal compreendido? A abundância tem um preço. Sua antiga identidade não sobrevive a ela. A escassez protege. Ela te deixa invisível, inofensivo, desculpável. Mas você nasceu para incomodar, para colapsar dinastias simbólicas, para parir novos arquétipos. A mente moderna está pedindo por novas imagens. Chega da donzela ferida, chega do herói solitário, chega do mártir em looping. O self quer se manifestar como abundância autêntica, não o ouro do banco, mas o ouro da alquimia. Não uma conta cheia, mas uma vida que transborda sentido. E esse sentido começa onde os mapas acabam. Você não vai encontrar sua abundância em fórmulas prontas. Ela vai vir de um símbolo, de uma palavra que te atravessa, de uma imagem no sonho que te assusta, de um gesto que você ainda não teve coragem de fazer. A nova abundância não se explica, ela se encarna. E o primeiro passo para isso é: pare de tentar entender.
Você não está aqui para entender. Está aqui para lembrar. Lembrar do que você sabia antes de ser programado para ter medo de brilhar. A parte de você que ainda hesita é só um software antigo pedindo por atualização. E essa atualização começa agora. No próximo bloco, a gente desativa os arquétipos fantasmas que estão te mantendo num looping de sobrevivência. Porque você não veio ao mundo para sobreviver. Você veio para transfigurar. Toda pobreza começa com uma história. Mas não é a história que você lembra. É a que te contaram antes mesmo de você entender palavras. Você ouviu, viu e absorveu símbolos que se enraizaram como verdades absolutas. E esses símbolos se tornaram seus deuses internos. Ou melhor, seus tiranos. Na psicologia profunda, chamamos isso de arquétipos dominantes. Formas primordiais que moldam seu comportamento mesmo quando você jura estar no controle. Mas o arquétipo não pede permissão. Ele entra em cena, toma o volante e dirige sua vida como se fosse você. Você acha que procrastina porque é preguiçoso. Mas é o arquétipo do fracasso se expressando, pedindo para não ser visto. Você acha que não tem sorte no amor, mas é o arquétipo da servidão implorando por aprovação. E você acha que não nasceu para ser próspero, mas é o arquétipo do exilado te mantendo fora do templo da abundância. Esses arquétipos não são ideias, são forças, sistemas vivos que orbitam seu inconsciente como satélites. Alguns orbitam tão perto que você os confunde com sua identidade. Eles dizem: se você tiver muito, vão te odiar. Se você ganhar mais que seus pais, vai traí-los. Se você brilhar, vai ficar sozinho. Se você for rico, vai perder o que ama. Essas vozes não são devaneios, são códigos culturais e familiares instalados na base do seu sistema psíquico. E como qualquer software de sistema, você não os vê rodando, só vê o resultado, decisões erradas, sabotagens sutis, culpa disfarçada de humildade. Jung identificou isso como complexo, mas a linguagem do agora pede mais. São programas emocionais arquetípicos autoexecutáveis. Eles se ativam quando uma situação simbólica parecida com um trauma antigo é detectada. Você recebe uma proposta incrível. Seu corpo responde com ansiedade. Sua mente inventa um motivo para recusar. Mas o que está acontecendo de verdade? Seu sistema detectou risco. Risco de expansão. Risco de viver algo maior que a script ancestral. E aqui entra o primeiro movimento da nova abundância: desidentificação. Você não é a personagem que te ensinaram a interpretar. Você pode agradecer ao arquétipo que te protegeu até aqui, mas agora é você quem dirige. E quando você assume esse volante, tudo muda, porque esses arquétipos só têm poder enquanto você acredita que eles são você. Assim que você os reconhece, eles começam a perder força. Você não elimina o medo, você o simboliza. Dá nome, forma, cor. Vê ele de frente. Fala com ele. E é aí que você começa a reprogramação simbólica. Na prática, pegue um papel. Escreva o nome do seu sabotador principal. Talvez seja o miserável, o rejeitado, o castigado, o filho bom, a filha obediente. Agora escreva o que ele acredita. Frases, gestos, reações automáticas. E então diga a ele: obrigado por tentar me proteger. Mas eu cresci. Agora eu cuido disso. Você pode achar que isso é simples demais, mas o inconsciente não trabalha com complexidade racional. Ele trabalha com coerência simbólica. Quando você assume o comando simbólico da sua psique, os arquétipos começam a responder. Eles querem ser vistos, querem ser ouvidos e, acima de tudo, querem ser reintegrados. Jung dizia que o self inclui tudo, até a sombra, e que só há verdadeira abundância quando o sistema psíquico está em estado de totalidade. Mas a maioria vive em fragmentação. Você é uma colcha de retalhos emocionais. Metade de você quer crescer. A outra metade ainda pede permissão para ser amada. Um lado quer aparecer, o outro quer desaparecer. Um lado grita por mais, o outro sussurra: será que eu mereço? A abundância só se instala quando o conselho interno de vozes conflitantes se silencia. Ou melhor, quando essas vozes aprendem a dialogar. E esse diálogo começa com escuta.
Escute seu sabotador. Pergunte: o que você quer me proteger de verdade? A resposta vai te surpreender. Ele não quer te destruir. Ele quer que você não seja destruído pelo sucesso. O arquétipo do CEO. Sabotador é um antigo guerreiro que viu muita coisa dar errado. Ele carrega memórias ancestrais de punição, inveja, perseguição. E o que ele faz? Te bloqueia antes que tudo aconteça. Você não fecha negócios, não posta conteúdo, não envia o currículo, não pede, não se lança. Porque o sabotador acredita que assim você estará a salvo. Mas você não veio para estar seguro. Você veio para estar desperto. E a segurança é inimiga do despertar. A nova abundância começa quando você deixa de querer agradar a programação antiga. É o momento em que você declara: eu prefiro ser inteiro do que ser aceito. Esse é o código que derruba as muralhas internas. É o símbolo que redesenha a estrutura do inconsciente. Quando você diz essa frase e sente ela de verdade, algo se desinstala. E nesse vazio, nasce o novo. Na próxima parte, vamos explorar como os símbolos de poder da infância moldam sua relação com o dinheiro e como criar novos símbolos vivos para instalar no seu altar interno. Porque o que te sustenta não é o que você possui, é o que você simboliza. Seu símbolo de poder foi instalado quando você ainda não sabia falar. Não foi uma escolha, foi absorção. Você olhava para o mundo com olhos grandes e abertos, e tudo o que via era Deus. A mãe era Deus. O pai era Deus. O tom de voz, os gestos, os olhares. Tudo era codificado como verdade absoluta. E ali nasceu o seu primeiro templo interno. Mas o altar, em vez de ser construído com segurança, abundância e liberdade, foi erguido sobre silêncio, tensão e medo. E aí o símbolo se formou. Ser pequeno é mais seguro. Pedir é perigoso. Brilhar é arriscado. Receber demais. Castigo. Esse símbolo de poder, que deveria ser você, se transformou em símbolo de contenção. Você cresceu. O mundo mudou. Mas o símbolo ficou. Ele está no fundo do seu olhar quando você hesita. Está nos seus ombros curvados quando você diz: tá bom, mesmo não estando. Está na sua voz que baixa de tom ao falar de dinheiro, como se falar alto fosse arrogância. E o mais insidioso, ele está no seu corpo, reagindo a cada oportunidade como se fosse ameaça. Jung entendeu isso como uma fixação simbólica. Você cristalizou um significado emocional profundo em torno de uma imagem que nunca foi atualizada, como se estivesse usando hoje um símbolo emocional da infância para navegar um oceano adulto. E o símbolo mais poderoso que te programa não é o que você vê, é o que você sente sem saber de onde vem. É por isso que tanta gente se sabota quando tudo está indo bem. A memória emocional diz: isso não combina com quem eu sou. E o corpo responde com auto-boicote. Porque você não quer abundância. Você quer coerência. Quer continuar sendo a mesma pessoa que aprendeu a sobreviver com pouco. E de repente, algo maior parece não caber. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. A abundância que você busca só se manifesta quando o símbolo interno muda. E esse símbolo não muda com força, muda com a imagem nova e verdade profunda. É aqui que entra o ato criativo, a construção de um novo altar interno. Jung chamava isso de imaginação ativa, mas não é devaneio, é operação simbólica. Você senta, fecha os olhos e entra. Imagina uma sala sagrada no centro da sua psique, e ali no altar você observa. O que está lá? Uma figura da sua infância, um objeto quebrado, um símbolo de escassez? Olhe bem, não julgue, só reconheça. E então, sem pressa, retire esse símbolo. Agradeça. Ele te protegeu. Ele te salvou de colapsos. Mas agora, diga: eu vou te substituir. E coloque ali outro símbolo, algo que represente sua verdade adulta, sua capacidade de receber, sua expansão. Pode ser uma mandala dourada, uma fonte transbordando, uma chave, uma criança sorrindo com as mãos abertas, um livro, uma flor, uma chama azul. Não importa, desde que ele venha do seu self, porque o self já sabe, ele sempre soube.
Ele estava apenas esperando que você o escutasse. A mudança não acontece no mundo externo. A mudança é esse gesto invisível dentro do seu teatro psíquico. Você constrói o novo mundo a partir da cena interna, que aceita atualizar o símbolo. E o corpo responde. Você começa a andar diferente, a falar com outro tom, a sonhar com mais nitidez, a fazer escolhas que antes pareciam impossíveis. Tudo porque o símbolo foi substituído. A infância não precisa mais dirigir a nave. Você pode assumir a cabine de comando, mas atenção, a mente antiga vai tentar sabotar o novo altar. Ela vai te dizer que isso é só imaginação, que não muda nada, que não resolve conta para pagar. Mas o inconsciente não opera por prova, ele opera por coerência simbólica. Se você repetir essa nova imagem, ela vai se tornar central. E o que é central na psique vira orientação no mundo. Jung dizia que os sonhos revelam o centro simbólico do momento. Se você começa a sonhar com luz, chaves, portas abertas, janelas, asas, seu self está dizendo, o símbolo foi aceito. Se ainda sonha com escuridão, queda, prisão, é porque algo ainda está retido. E tudo bem. Altar simbólico não se impõe. Ele é cultivado. É como plantar um novo signo no meio de um campo velho. Você vai regar, proteger, esperar. Mas uma hora ele floresce. E quando floresce, muda tudo. Porque a abundância não entra por exigência. Ela entra por permissão simbólica. Você diz sim por dentro. O mundo responde por fora. Você se inclina em gratidão e a vida te devolve com generosidade, não por merecimento, não por sorte, mas por sintonia entre símbolo interno e realidade externa. Na próxima parte, vamos explorar como a arquitetura onírica revela as travas secretas da sua prosperidade e como hackear os seus próprios sonhos para instalar comandos arquetípicos de ativação. Porque seu sonho não quer só te mostrar algo, ele quer te treinar para receber. Seus sonhos não são metáforas, eles são tecnologia, não poesia, engenharia psíquica. Eles trabalham durante a noite com uma precisão que nenhuma máquina humana conseguiu replicar. Enquanto você dorme, uma equipe invisível desmonta narrativas, reconfigura memórias, instala símbolos e testa novas versões do seu eu. Só que você raramente presta atenção. Ou pior, quando presta, tenta entender com a mente lógica aquilo que só o inconsciente consegue traduzir. Jung descobriu isso cedo. Os sonhos não explicam, eles mostram. E o que eles mostram é o que sua psique ainda não conseguiu dizer em palavras. Mas a maioria ignora. Você acorda de um sonho estranho e pensa, foi só um delírio. Mas não foi. Foi um update simbólico. Uma simulação emocional de uma nova realidade possível, ou um alerta de que você está prestes a repetir o mesmo ciclo de sempre. Sonhos são mapas, mas você insiste em caminhar no escuro. A nova psicologia da abundância exige que você aprenda a ler esses mapas. E mais do que isso, que você os use. Cada sonho traz 3 elementos que você precisa começar a reconhecer. 1. Arquétipo ativo. 2. Imagem simbólica central. 3. Emoção dominante. O arquétipo ativo é o papel que você está encarnando. Ali. Vítima, herói, criança, rebelde, rei, serva, amante, órfão, louco. A imagem simbólica central é o cenário onde tudo acontece. Casa, floresta, mar, túnel, montanha, caverna, festa, guerra. E a emoção dominante é a pista mais importante. O que você sentiu ali é o que está tentando emergir na sua vigília, mas sem filtro. Você sonha que está correndo e nunca chega? Seu self está te mostrando o desgaste de viver perseguindo coisas que não são suas. Sonha que perde um trem? É a imagem de uma oportunidade que você não reconheceu, ou que ainda está tentando fugir de você, porque você não está pronto. Sonha com dinheiro, ouro, fontes, jardins, castelos. São os arquétipos da abundância tentando furar o bloqueio simbólico da escassez. Mas, se nesses sonhos você sente medo, culpa ou vergonha, isso é o seu inconsciente dizendo, você ainda não se autorizou. Jung acreditava que os sonhos eram mandalas em movimento, círculos vivos tentando reorganizar o caos interno. Mas ele também sabia,
Só o símbolo que é acolhido, compreendido e integrado gera transformação. Por isso, não basta sonhar. É preciso agir sobre o símbolo, e isso nos leva à prática mais esquecida da psicologia profunda: a imaginação ativa. Você volta ao sonho, fecha os olhos, reentra no cenário, mas desta vez você não foge, não se sabota, não repete, você age diferente. Se no sonho havia uma porta trancada, você gira a maçaneta. Se havia uma sombra, você pergunta o nome dela. Se havia um ouro escondido, você o pega. Essa mudança interna reverbera no campo. Não é fantasia, é engenharia imaginal. A imagem transformada na psique gera um novo circuito neural no corpo. E o corpo, ao registrar essa nova resposta simbólica, começa a emitir outra frequência para o campo. O self entende que você está pronto, e a realidade responde. De forma sutil primeiro, um e-mail inesperado, uma conversa reveladora, um convite improvável, depois com mais clareza, uma proposta, um salto, um rompimento, um renascimento. Tudo porque você agiu onde antes só havia repetição. Sonhos são ensaios de mutação, mas só quem tem coragem de interpretar o papel novo, no palco da vida, colhe os frutos. E não estamos falando de qualquer fruto. Estamos falando de uma vida que deixa de ser sobrevivência simbólica e vira território sagrado, onde o dinheiro não é fim, mas espelho, onde o trabalho não é sacrifício, mas extensão do seu símbolo central, onde a realidade externa para de ser um castigo e começa a se curvar à potência interna. Mas isso exige prática, exige registrar seus sonhos, voltar a eles, desenhá-los, escrever sobre eles, criar com eles, porque sonhar é um ato passivo, mas transformar o sonho em ritual é um ato mágico. Você quer abundância? Então, prepare o campo simbólico para recebê-la. Antes de dormir, pergunte: qual imagem minha precisa mudar para que eu receba o que já é meu por direito psíquico? Não peça dinheiro, peça imagem, peça símbolo, peça gesto. O self vai te responder. Sempre responde, mas vai falar do jeito dele, por imagens estranhas, sensações desconcertantes, personagens ambíguos. É a linguagem do mistério, a linguagem do inconsciente. E se você aprender a escutar, você vai ter nas mãos o mapa mais preciso que existe, um mapa da sua psique em tempo real. E ali, bem no centro do labirinto, está o seu minotauro simbólico, o arquétipo que guarda sua verdadeira riqueza. E como todo mito, ele só cede passagem para quem tem coragem de olhar nos olhos. Próxima parte. Vamos mergulhar no medo oculto da abundância, a sabotagem sutil que surge quando você começa a crescer. E por que seu inconsciente ainda teme o sucesso mais do que a escassez? Porque a escassez te protege, mas a abundância te expõe. Você não tem medo de fracassar, tem medo de dar certo. E esse medo não é uma escolha consciente, é um reflexo psíquico instalado em você como um alarme silencioso. Toda vez que você se aproxima de algo grande, uma nova proposta, um amor real, um salto financeiro, ele toca, mas não soa como alarme, soa como dúvida, como ansiedade, como cansaço, como não é bem o momento. Você chama de intuição, mas é defesa. Você diz que é sabedoria, mas é retração simbólica. O self quer expandir. O arquétipo sabotador quer te manter protegido. E ele faz isso te convencendo de que prosperar é perigoso. Jung observou esse fenômeno centenas de vezes. Pacientes que melhoravam e então recuavam, que se curavam e adoeciam de novo. Como se uma parte deles dissesse: assim tá bom, não mexe mais. Por quê? Porque crescer exige mudar de lugar no teatro da vida. Exige abandonar papéis antigos, deixar para trás vínculos baseados na escassez. Exige quebrar lealdades invisíveis. A criança que ainda vive em você tem medo de ultrapassar os pais, medo de trair sua origem, medo de ser rejeitada por aqueles que nunca tiveram nada. E então, sem perceber, você começa a diminuir. Evita mostrar suas conquistas. Recusa oportunidades legítimas, aceita menos do que merece
e chama isso de humildade. Mas é contenção, é autoaniquilação. Você não quer incomodar, porque aprendeu que pessoas brilhantes demais são atacadas, que quem sobe cai, que quem tem muito perde. Essas frases circulam na sua psique como comandos de segurança, e elas ativam um dos arquétipos mais potentes da escassez, o arquétipo da culpa do sucesso. É o personagem interno que acredita que receber demais é injusto e que, para compensar, você precisa sofrer em algum nível. Ganhei. Bem esse mês, mas briguei com alguém. Vendi muito, mas adoeci. Fui promovido, mas perdi um amigo. Padrões de compensação inconsciente. Como se a abundância tivesse que vir com preço. Jung via isso como uma questão de equilíbrio psíquico. O inconsciente exige coerência entre o que se tem e o que se acredita merecer. Se você recebe mais do que sua imagem interna aceita, o sistema sabota. E aqui está a verdade dura. Não adianta mais técnicas de manifestação se o seu valor interno ainda está amarrado a símbolos de autossacrifício. Você não vai sustentar o que receber, não porque não pode, mas porque uma parte sua acredita que não deve. E enquanto isso não for simbolizado e transformado, você vai continuar vivendo entre picos e colapsos, entre vitórias e punições invisíveis. A mente racional vai chamar de azar. O inconsciente sabe. Foi proteção. O medo da inveja, do abandono, da solidão, ele se disfarça de prudência, de cautela, de bom senso. Mas na prática, ele congela o seu brilho. Você começa a esconder o que tem, a fingir que não está bem, a se sabotar no detalhe. E o mundo responde, porque o campo simbólico não escuta suas palavras. Ele escuta sua coerência energética. E se dentro de você ainda existe uma equação onde prosperar e sofrer depois, o campo vai respeitar essa lógica. A nova abundância exige que você reescreva essa equação, que você atualize sua assinatura simbólica. E essa atualização só acontece com confrontação simbólica. Você precisa olhar nos olhos do medo de dar certo, entrar na cena do sucesso, sustentar o prazer, o reconhecimento, o recebimento, sem pedir desculpas, sem se esconder, sem compensar com dor. Isso é treino, é ritual, é prática psíquica. Você começa com gestos pequenos, aceita um elogio, cobra o valor certo, publica sua ideia, compra algo que ama sem culpa, diz sim sem se justificar. Cada gesto desses envia uma mensagem simbólica para o inconsciente. Agora eu posso, agora eu sustento, agora eu recebo sem medo. E o sistema começa a mudar. As sincronicidades voltam, as portas se abrem, as vozes internas se reorganizam. Jung chamava isso de reencontro com o self próspero, uma versão sua que não vive em dívida com o mundo, que não sente que precisa pagar por tudo que recebe, que entende, abundância é a expressão do ser, não um prêmio por sofrimento, mas o self só aparece quando você para de se esconder atrás do trauma. Enquanto você usa a dor como identidade, o self recua, porque ele é exigente. Ele quer tudo, quer presença inteira, quer coragem simbólica. Não basta querer prosperar, é preciso se tornar alguém que consegue existir sob os holofotes da própria alma. Na próxima parte, vamos descer ainda mais. Vamos expor o sabotador interno mais antigo de todos, aquele que se disfarça de espiritualidade, de ética, de fidelidade ao sofrimento, e como libertar sua energia criativa que ainda está acorrentada pela culpa. Porque você não nasceu para compensar, nasceu para irradiar. Tem um sabotador dentro de você que não grita. Ele ora, não diz não faça, ele sussurra. Isso não é certo. É o arquétipo do santo pobre, do puro que não toca no ouro, do iluminado que renuncia ao mundo para alcançar o céu. Mas ele não te eleva, ele te diminui. Ele acredita que prosperar é trair a alma, que ganhar bem é impuro, que cobrar pelo que você oferece é um pecado simbólico. Esse arquétipo é sorrateiro porque veste a máscara da luz. Ele se esconde dentro de frases como: isso que eu faço é um dom, não posso cobrar. Minha missão não tem preço. Quem tem muito não precisa de tanto. Para que querer mais? E talvez a pior de todas:
Se for para mim, o universo vai me dar. Essa última é simbologicamente venenosa, porque te transforma em espectador da própria vida, em criança que espera, em serva que aceita, em ser passivo que confunde fé com paralisia. Jung identificava isso como o arquétipo do mártir, a figura que se anula, se sacrifica, se oferece, na esperança de algum dia ser recompensado pelo céu. Mas o céu da psique não responde à anulação. Ele responde à encarnação. Você não veio para se dissolver, veio para se manifestar. E manifestar exige potência, exige estrutura, exige sustentação. E sim, exige dinheiro. Não o dinheiro como obsessão, mas como forma simbólica da energia vital em movimento. Dinheiro é decisão, dinheiro é expansão, dinheiro é símbolo, e como todo símbolo, ele só responde a quem está pronto para integrá-lo. Mas você foi treinado para demonizar esse símbolo, foi exposto a séculos de doutrina que associou pureza à pobreza, renúncia à virtude, silêncio à sabedoria, e agora, mesmo vivendo em outro tempo, sua psique ainda ajoelha no altar da escassez virtuosa. Não por escolha, por programação arquetípica. Mas você pode quebrar isso, e quebra não com rebeldia rasa, mas com reverência real. Você não combate o santo pobre, você o liberta. Agradece. Ele tentou proteger seu coração, tentou te afastar da corrupção, da ganância, da frieza, mas o símbolo dele ficou congelado no tempo. E agora está na hora de atualizar essa imagem. Imagine ele na sua mente, o santo, o curador, a alma elevada. Agora ofereça a ele uma nova roupagem. Dê a ele uma casa, uma fonte, uma música, um projeto, uma voz. Mostre a ele que a espiritualidade pode ter forma, que o sagrado também habita o concreto, que o templo pode ser um estúdio, um canal, um produto, uma empresa. Você não trai a alma ao prosperar. Você a manifesta. Esse é o novo arquétipo, o espiritual encarnado. A mulher que fala com Deus e assina contratos. O homem que medita e envia boletos. O artista que canaliza e cobra. A bruxa que cura e recebe. Essa é a abundância sem culpa, sem medo do olhar alheio, sem precisar justificar. Jung dizia que o self é totalidade e que a verdadeira individuação acontece quando todos os opostos se integram. Então, por que você insiste em separar espiritualidade de matéria? Por que esse dualismo ainda te governa? A culpa que você sente por prosperar não é ética, é apego simbólico. Você se apegou à identidade do puro, do doador, do invisível, mas esse papel já cumpriu sua função. E agora? Você vai continuar ajoelhado diante do altar da escassez iluminada, ou vai erguer um novo altar, onde o sagrado e o próspero caminham juntos? Isso é mais do que um gesto interno. É um movimento coletivo, porque cada vez que alguém quebra esse ciclo e começa a prosperar com alma, uma nova imagem é lançada no inconsciente coletivo. Uma nova referência, um novo caminho. Você não é só indivíduo. Você é emissor simbólico. Você influencia tudo ao seu redor com a sua imagem central. E se sua imagem central for de alguém que serve com amor e recebe com grandeza, o mundo inteiro se reorganiza. Você começa a atrair gente que também quer esse caminho. Oportunidades que respeitam sua alma e sua conta bancária. Projetos que expandem você e o coletivo ao mesmo tempo. Mas tudo começa com uma quebra. A quebra da aliança inconsciente com o sofrimento como prova de valor. Você não precisa mais sofrer para ser digno. Pode ser leve, pode ser bonito, pode ser simples, pode ser muito. Na próxima parte, vamos revelar como a abundância se manifesta na prática, nas decisões que você toma sem perceber, nos objetos que você tolera à sua volta, nas palavras que você usa, porque o símbolo está em tudo, e tudo que você toca é um reflexo do que você acredita. Você não percebe, mas já está manifestando, o tempo todo. Cada objeto que você tolera, quebrado. Cada canto da casa que você evita olhar. Cada palavra que você diz no automático. Tudo é símbolo. Tudo é declaração. O problema é que a maioria manifesta escassez com maestria e nem se dá conta. Você diz, tá bom assim,
mas queria mais. Você diz, não é nada, mas doeu. Você diz, qualquer coisa serve, e depois se pergunta por que só recebe migalhas. Sua realidade é moldada por escolhas simbólicas, não racionais. Você entra num quarto bagunçado e sente desânimo. Não porque o espaço é pequeno, mas porque ele comunica caos. Você usa uma roupa velha e sente vergonha. Não porque ela é feia, mas porque ela simboliza que você ainda não se atualizou. Você aceita menos do que merece num trabalho. Não porque precisa, mas porque ainda está representando a personagem do sobrevivente. Jung dizia que o inconsciente se expressa através de tudo, não só nos sonhos, mas na sua mesa, no seu corpo, nos seus silêncios. A sua carteira é um símbolo, seu banheiro, sua agenda, sua geladeira, seu celular, seu vocabulário. Tudo está dizendo isso é quem eu sou agora. E o universo acredita, porque o universo simbólico não interpreta intenções. Ele responde à forma. A forma é o rito. Você quer abundância? Então começa aqui. Jogue fora o que não representa mais quem você está se tornando. Pare de dizer sim ao que te apequena. Mude o tom da sua voz quando fala de dinheiro. Não brinque com a escassez. Não faça piada com o fracasso. Não repita frases que você herdou e que só servem para manter tudo como está. Você quer o novo? Seja o novo. E isso começa com microgestos. Trocar a senha do banco por uma que represente expansão. Criar uma pasta com seus projetos mais ousados, mesmo que ainda estejam no campo do invisível. Mudar a foto de fundo do celular para uma imagem que te lembre do seu verdadeiro centro simbólico. Crie rituais, não religiosos, rituais simbólicos. Coloque uma vela onde você trabalha, um cristal onde você dorme, uma planta onde você se bloqueia. Não é sobre misticismo, é sobre linguagem. O inconsciente lê símbolos e você precisa mostrar a ele que a narrativa mudou. Você passou a vida sendo personagem de um roteiro que não escreveu. Agora é hora de se tornar roteirista. E o roteiro começa pela estética. A estética é o primeiro nível da psique manifestada. Por isso ela é tão poderosa, porque comunica sem esforço. Você entra num ambiente e sente. Olha para alguém e intui. Escuta uma frase e percebe. Tudo é frequência simbólica traduzida em forma. Se sua vida está cheia de formas que remetem ao passado, seu inconsciente vai continuar lá. Se seus hábitos ainda obedecem à versão antiga de você, o self não encontra espaço para se instalar. Jung dizia que o self exige uma psique desobstruída e o mundo exige um corpo disponível. Seu corpo também é altar, e o jeito que você se move, come, respira e toca diz muito sobre a abundância que você aceita. Você vive com pressa? Corre para comer? Dorme mal? Você está dizendo, não sou prioridade. E o campo responde, entendido. Você aceita migalhas emocionais? Permanece em relações onde não é visto? Você está dizendo, sou invisível. E o campo responde, assim será. A nova psicologia da abundância exige que você reconfigure os códigos do seu cotidiano. Troque a senha emocional. Atualize os símbolos visuais. Reescreva as palavras que você mais usa. Comece por aqui. Em vez de tô na luta, diga tô em criação. Em vez de tá difícil, diga tá se revelando. Em vez de não posso, diga ainda. Não escolhi. Palavras moldam o mundo. Símbolos constroem caminhos. E você precisa se tornar um escultor de realidades. Mas não vai fazer isso tentando controlar tudo. Você faz isso através do gesto simbólico consciente. Aquela pequena decisão que parece irrelevante, mas que manda uma mensagem direta ao inconsciente. Agora é diferente. Jung sabia que os grandes movimentos da alma são quase sempre invisíveis. Não são barulhentos, são exatos. Você fecha a porta de uma relação, muda o lugar da cama. Escreve um novo nome no caderno. Rasga um papel antigo. Respira fundo. E o self escuta. Na próxima parte, vamos para o fim do labirinto. A ativação do self abundante. O momento em que o símbolo central é finalmente integrado. E a realidade externa se dobra ao poder de quem já reconheceu a própria completude. Porque a abundância, no fim das contas,
É lembrar que você já era inteiro, antes mesmo de desejar. Você passou a vida procurando respostas, mas as respostas não estavam fora. Estavam dentro, guardadas no cofre simbólico da sua própria psique. Jung dizia que a individuação é a jornada em direção ao centro, e o centro não é um lugar, é um estado de presença onde tudo o que você é, luz e sombra, dor e potência, se acomoda num mesmo corpo. E é nesse corpo simbólico que a abundância se instala, não como prêmio, como consequência. O self abundante não deseja, ele reconhece, não se compara, ele vibra em singularidade, não implora, ele ativa. A verdadeira abundância começa no momento em que você abandona o papel do mendigo cósmico, aquele que espera, pede, duvida, tenta se convencer, e assume o trono de quem habita a completude. É uma mudança sutil, mas irreversível. Você para de perguntar, quando vai acontecer? E começa a perguntar, como posso sustentar isso com dignidade? Você não busca mais sinais. Você se torna o sinal, porque agora o símbolo central mudou. Você saiu da órbita da carência e entrou no eixo da integração. Tudo o que veio antes, os sabotadores, os medos, os padrões, os arquétipos congelados, ainda existem. Mas agora você os vê. Você senta com eles. Você conversa. Você os lidera. Esse é o novo self, não tirano, não fugitivo, mas um integrador de sistemas internos. E com esse self à frente, a realidade começa a ceder. Pessoas chegam, coisas fluem, portas se abrem, não porque o universo resolveu te ajudar, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que já era seu. Você limpou o canal, destravou os códigos, resgatou o símbolo original e agora ele pulsa. A sua realidade começa a refletir o centro simbólico renovado. Não vai ser perfeito, nem mágico, vai ser humano, mas profundamente coerente. Você vai perceber isso em momentos simples. Um sim que antes seria um não. Um encontro que muda sua rota. Uma clareza que te invade do nada. Uma noite de sono onde o sonho diz, agora vai. Esses são os sinais. Mas o maior de todos é interno. Você para de lutar e começa a sustentar. Não é mais sobre correr atrás. É sobre permanecer onde a sua verdade te posiciona. O self abundante sabe que receber exige presença, e presença exige raiz. Você não pode receber de verdade se ainda está tentando agradar a versão antiga de você. Precisa haver ruptura simbólica. E ela acontece com um gesto simples, mas sagrado: a nomeação. Dê nome ao seu novo estado. Você não é mais a vítima, nem o sobrevivente, nem o santo pobre. Você é o centro, o emissor, o canal, o símbolo. E como símbolo, você começa a criar realidade à sua volta. E ela responde. Jung dizia que o self é como o sol da psique. Tudo gira ao seu redor, desde que você aceite a luz e a sombra. Então, aceite. Aceite ter. Aceite ser visto. Aceite estar em paz. Aceite viver sem precisar se justificar. Isso também é espiritualidade. O self não quer sacrifício, quer inteireza. A abundância que você buscava não estava nas técnicas, nem nos gurus, nem nas estratégias. Estava naquele lugar dentro de você que nunca duvidou, mas que ficou em silêncio, esperando que você se cansasse de implorar e finalmente se lembrasse. Agora que lembrou, respira. Seu campo mudou, seu símbolo foi reinstalado e a realidade vai seguir a nova forma. Mas antes de encerrar, um convite. Crie um pequeno altar físico, hoje. Pode ser uma vela, uma imagem, um objeto, um cristal, um papel escrito à mão. Algo que represente essa nova assinatura simbólica que você ativou aqui. Coloque num canto visível. E toda vez que passar por ele, lembre-se, a abundância não é sobre conquista, é sobre coerência com quem você sempre foi. O símbolo está ativo, o self está desperto. Agora, caminha e deixa que a realidade venha até você. Se este conteúdo te acompanhou até aqui e se ele despertou algo real, guarda esse espaço com carinho.
E se você sentir que isso pode ajudar alguém na própria metamorfose, compartilha. Manda para quem precisa lembrar que é possível mudar. Se quiser caminhar junto, se inscreva no canal. Cada comentário, cada like, cada gesto teu, aqui ajuda a manter viva essa troca e a fazer com que mais pessoas encontrem esse lugar de transformação silenciosa, mas profunda. A abundância começa quando a gente compartilha o que transbordou.